gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o meu semanário do meu trabalho. Esse é mais um Papo de Pro. Como eu falei pra vocês, esse ano aí, começo das aulas, o Papo de Pro tá voltando com tudo. E eu já fiz um vídeo pra vocês do Papo de Pro, eu vou deixar aqui. E hoje eu tô vindo com o próximo, eu resolvi mostrar pra vocês o meu semanário. Eu recebo algumas perguntas, tanto de estudantes, de professores, me perguntando dicas de como elaborar um semanário, como preparar o semanário, como preparar as atividades. E eu achei legal vir compartilhar com vocês o que eu tenho feito esse ano. Eu já fiz no ano passado, já mostrei material do ano passado, e hoje eu vim mostrar o de 2017, né? Bom, lembrando, eu sou professora de educação infantil, então o meu planejamento, o meu semanário, ele é totalmente focado pra isso, né, pra educação infantil. Eu trabalho numa escola municipal, então às vezes pode ser diferente de quem trabalha numa realidade particular ou de cidade pra cidade, isso vai variando muito. Mas eu trabalho na rede municipal de São Paulo, então a gente tem uma certa liberdade pra montar o nosso semanário, desde que a gente cumpra algumas obrigatoriedades, e aí dentro dessas regrinhas a gente pode montar o nosso semanário. A escola, ela oferece um tipo de semanário que você pode utilizá-lo, mas eu não gosto muito porque eu fico meio perdida. Ele é um semanário onde você só garante as linguagens, né? Como vocês sabem, na educação infantil a gente tem que garantir as 7 linguagens básicas. E então ele é separado nessas 7 linguagens pelos dias da semana, e em cada dia da semana você fala o que você trabalhou nessas linguagens. Eu prefiro fazer um semanário de acordo com a minha rotina, né, do dia, porque eu consigo adaptar os meus horários, ver o que eu tenho que fazer em cada hora, separo as atividades de acordo com os horários. E pra mim, na educação infantil, se você faz um trabalho focado, você garante todas as linguagens todos os dias, né? Você pode ter dias específicos para certas atividades, artes, música, tal, mas dentro da educação infantil, o simples fato de você chegar na sala de aula cantando, fazer uma acolhida, contar quantas crianças tem na turma, fazer questionamentos sobre o dia, você já tá abordando aí 1001 linguagens, né? Então, eu não gosto muito de fragmentar, eu não gosto muito dessa educação fragmentada. Pra mim, a educação infantil, ela transcende todas as divisões, né, que a gente vê por aí. No vídeo que eu mostrei, acho que o meu planner pra vocês, eu mostrei que eu preparei o meu planner também pra fazer parte do meu trabalho. Eu separei uma aba dele pra o meu trabalho, que é essa daqui. Só que assim, a minha intenção não era colar nada nele, era realmente fazer a tabelinha, mas ia dar muito trabalho, eu não ia ter paciência pra ficar fazendo tudo isso, e eu acabei recortando, eu acabei realmente fazendo no computador, recortando e colando. Então aqui eu tenho a minha rotina, aqui é uma semana, aqui é outra, então em uma página eu tenho praticamente o mês inteiro. E aí minha rotina, ela tá divididinha aqui, isso daqui é bem pequenininho e isso daqui é um rascunho, digamos assim, porque é esse caderno que eu levo todos os dias pra escola, e aí nele eu anoto o que eu dei. Então, no espaço, eu tenho os espaços específicos, que depois eu vou mostrar melhor pra vocês, e nos espaços em branco eu coloco o que eu dei no dia, né? Então isso aqui eu levo pra escola e aí eu vou anotando. Só que o que aconteceu? Eu fiz o meu semanário de acordo com a minha linha do tempo, que é a nossa rotina. Só que eu acabei fazendo algumas alterações no meu horário, porque não tava dando muito certo. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês como é que eu trabalho. E aí eu tive que adaptar, então ele ficou meio confuso pra mim, porque eu já tinha colado ele antes de fazer essa alteração. Então ele realmente é um rascunhão, onde eu só anoto algumas coisas rápidas do que eu tô dando. Até porque esse ano dá pra fazer isso. Se eu tivesse um planejamento mais extenso, eu não teria como, eu teria que refazer tudo de novo. Por quê? Deixa eu explicar pra vocês. Pra quem não sabe, na rede pública a gente tem 3 turnos de professor e 2 turnos de criança. As crianças estudam das 7 a 1 e as crianças da tarde estudam da 1 às 7. São esses 2 períodos para as crianças. Já o professor, ele tem 3 turnos de trabalho em sala de aula. Das 7 às 11, das 11 às 3 e das 3 às 7.
né? Então, se vocês fizerem aí as contas, vocês vão perceber que cada turma fica com 2 professores, não ao mesmo tempo, né? Então, a turma A, aqui entra às 7 da manhã e sai à 1 da tarde. Ele entra às 7, fica das 7 às 11 com um professor, que é o professor que cumpre das 7 às 11. Esse professor vai embora às 11, entra o professor que fica das 11 às 15 horas, né? Só que as crianças saem às 13. Então, esse professor fica das 11 às 13 com essa turma. Esse professor recebe as crianças da tarde a 1 hora da tarde e fica com eles até às 3 horas da tarde, quando o professor da tarde recebe essa turma e fica até o final do dia. É assim que funciona, né? Então, o horário do professor dentro de sala de aula é assim. E cada turma, então, fica com 2 professores. E acho que deu pra perceber que o professor que fica nesse período intermediário, ele fica pouco tempo com as turmas, né? Ele fica a mesma carga horária que os outros professores, mas ele fica com 2 turmas diferentes, né? Até o ano passado, eu ficava no período da tarde, então eu ficava com uma turma das 3 às 7. Uma turma só, 4 horas dentro da sala de aula, dava pra fazer, pintar e bordar ali, né? Hoje eu mudei o meu período, então eu tô nesse período intermediário, então eu fico com essas crianças das 11 até a 1, e depois da 1 até as 3 fico com a outra turma. E é um trabalho diferente, por quê? Porque esse período é um período de almoço, higiene, você não tem muito tempo em sala de aula com as crianças. Eu, especificamente, esse ano, a minha linha do tempo, eu tenho pouquíssimo tempo dentro da sala de aula com as crianças. Realmente é impossível eu querer desenvolver qualquer projeto e atividade em caderno, folha, uma sequência de atividades. Fica muito difícil, porque eu realmente tenho pouquíssimo tempo para isso. E, na verdade, eu acabei gostando muito, porque apesar de eu já estar meio que bitolada nessa coisa de dar muita atividade, por conta do tempo que a gente fica com as crianças em sala de aula, as coisas que a gente tem que cumprir, o ideal de educação que eu acredito é realmente esse, de você proporcionar uma educação infantil um pouco mais livre, um pouco mais aberta, um pouco mais flexível, sem tantas obrigações assim formais para a criança, porque eu acho que é ali que ela vai criando o seu senso de responsabilidade. Então a gente tem que ir aos poucos fazendo isso com a criança. E nesse período do meio, por ter muito pouco tempo em sala de aula, você consegue observar mais a criança. Por quê? Porque você vai acompanhar o almoço, a higiene, um momento de brincadeira livre, porque todos os dias eles têm o parque ou o campo dirigido. O campo dirigido não é livre, né? Mas eles têm o parque, então você consegue observar eles no parque. E tem os dias de campo dirigido, que é quando você proporciona alguma brincadeira, alguma atividade dirigida para as crianças, né? Então, assim, eu vou mostrar pra vocês como que tá dividida a minha rotina, mas mais ou menos é isso. Eu fico com uma turma 2 horas, recepciono a turma da tarde, a gente toma lanche, a gente também faz toda essa sequência e aí eu já entrego pro professor. Então, o meu tempo em sala de aula, ele é mínimo e é mais realmente para você trabalhar a socialização, o brincar, o olhar pela criança, que é o que eu acredito, né? Então, eu pego o meu planner e ali eu coloco um pouco do que eu faço, né? Eu tenho mais horários fixos, né, que é o horário higiene, lanche, parque, que eles já são pré-determinados, e o que sobra para a sala de aula é muito pouco. Então eu deixo o quadradinho livre e ali todos os dias eu vou preenchendo com as atividades que eu dei. Cada dia nós temos atividades, é uma proposta, é uma sugestão, mas que eu cumpro da escola mesmo, em conjunto com os professores, coordenação. Em cada dia, o tempo que você tem em sala de aula, você tem que fazer uma atividade específica. Por exemplo, segunda-feira é dia de roda de conversa, então nós temos que fazer uma roda de conversa com as crianças. Terça, história. Quarta, brinquedos. Quinta, roda cantada. Sexta, vídeo ou alguma outra atividade que tenha a ver com algum projeto, que tenha a ver com alguma... que linke alguma coisa, né, com a educação infantil, com que ali a criança naquela faixa etária precisa, né? Eu sigo essa rotina, né, então cada dia eu separo pra fazer essas atividadezinhas. E assim, eu procuro fazer a mesma atividade com as 2 turmas. São turmas da mesma idade, né? Então eu faço as mesmas atividades. Então eu não trago 2 coisas diferentes pra cada turma. Então a atividade que eu dei com a turma da manhã, o dia de história, a história que eu li com a turma da manhã é a história que eu vou ler com a turma da tarde também. Pra ficar um planejamento mais focado, pra eu não me perder tanto, até porque são 2 salas de aula, são 70 crianças, então a gente tem que dar conta de tudo. Então, já que eu tenho que observar se a criança come, se a criança não come, se a criança socializa, não socializa, eu quero ter esse olhar para a criança e essas atividades eu
eu procuro deixar a mesma atividade para as duas turmas, né? Bom, fora esse meu semanário rascunho, a gente tem que apresentar para a coordenação o nosso semanário com as nossas atividades envolvidas, as nossas observações e tudo mais que faça parte de um relatório, né? De um semanário, na verdade, né? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de, como eu falei pra vocês, elencar dia a dia, de acordo com a minha rotina e separar as atividades. A cada dia eu gosto de fazer algumas anotações do que aconteceu, se a atividade deu certo, como que a atividade fluiu. E eu gosto de registrar com fotos também. Agora, está bem difícil fazer registros escritos, porque realmente eu não tenho tempo. E realmente o olhar ele é outro, então eu decidi fazer de uma maneira diferente, né? O meu semanário, aquele que eu apresento, que eu tenho guardado, ele está aqui. Então eu selecionei uma pasta, né? Uma pasta normal. Comprei os plásticos, aí eu fiz essa capinha, né? Semanário, são as minhas turmas, né? E aí, aqui, ó, eu coloco aquele planejamento anual que eu já comentei com vocês, que aqui estão todos os conteúdos que a gente tem que desenvolver durante o ano. E na última página eu imprimi todos, né, os semanários pro ano aí. Então, ficam aqui e aí eu vou pegando eles e vou colocando aqui na ordem. O que eu faço? A primeira folha. Então, na primeira folha eu tenho uma tabela de semanário. Essa tabela, então eu fiz ela no computador. E aí eu imprimi ela frente e verso, e aí em cada folha tem praticamente um mês, tem 4 semanas, né? Então, pros meses que tem 4 semanas, fica super fácil. Então, eles ficam assim. Aí o que eu faço? Não sei se vai dar pra ver direito, mas também, tipo, não interessa muito o que tá escrito, né? Mas a forma. Eu separo pelos dias da semana e os horários, né? Então, aí eu pego os momentos específicos de lanche, almoço, parque, que são horários que você não muda, são horários fixos dentro da sua rotina. E eu coloco eles dentro dos quadradinhos, né? Então eu coloco, por exemplo, aqui no começo é acolhida e higiene. Então, todos os dias da semana é isso. Depois é o almoço, todos os dias é isso. Depois a gente sobe pra sala, eu entrego as agendas, então todos os dias eu faço isso. Aí aqui já vem um quadradinho um pouco maior, onde eu coloco parque e campo dirigido. Então, um dia é parque, outro dia é campo dirigido. Um dia é parque, outro dia é campo dirigido. No dia do parque, é brincadeira livre, é parque, eles ficam no parque. No dia de campo dirigido, como eu já falei, é uma atividade dirigida. Então, eu deixo um espacinho e eu escrevo no dia de campo dirigido qual foi a atividade que eu desenvolvi naquele dia. Ou, às vezes, não deu parque, choveu, aconteceu alguma coisa, não deu pra ir no parque, então eu também deixo um espacinho e aí eu coloco o que eu desenvolvi no lugar daquela atividade. Aí eu coloco tudo de uma cor. Aí depois eu coloquei outra cor que é a turma da tarde. Então a turma da tarde chega, tem a acolhida todos os dias, o lanche todos os dias. Aí também tem parque, campo dirigido. E aqui, essa turma em específico, eu consigo ficar com ela 30 minutos dentro da sala de aula seguidos, e aí eu consigo desenvolver as atividades com mais calma. Na turma da manhã, eu tenho que contar a história, dar brinquedo em momentos mais específicos, assim, eu tenho que pegar o horário de alguma atividade para fazer esses momentos. Na turma da tarde eu consigo, em meia hora, fazer essas atividades, né? E aí eu coloco esse espaço e dentro do quadrado eu vou anotando o que eu dei. Aí aqui embaixo eu costumo anotar, por exemplo, no dia tal eu faltei, vamos supor. Então eu coloco dia tal, falta, motivo tal, eu especifico, né? Bom, aí eu deixo assim. O que eu faço? Aí agora eu vou contar pra vocês, né? Porque a gente ainda tá no começo do ano, eu ainda não tenho prontos, mas eu já queria mostrar o semanário pra vocês. Eu gosto de anotar. Antes eu anotava por dia, então todos os dias tinha anotações do que eu fazia. Agora eu acho muito pesado fazer isso, né? Então eu resolvi anotar ou semanalmente ou mensalmente. Então, eu estou fazendo os registros. E como que eu faço os registros? Eu pego o meu celular, eu não fico com o celular na mão, óbvio, mas eu fico com o meu celular por perto, no bolso, tal. Eu gosto muito de tirar fotos, então eu uso o meu celular para tirar essas fotos. Então, as atividades, alguma coisa diferente, eu registro com as fotos e separo, faço uma pasta. Eu tenho um pendrive só de fotos para a escola. E aí, no meu bloco de notas,
notas do celular mesmo, eu tenho um bloco de notas específico para anotações da escola. Então, por exemplo, almoço, eu coloco quem comeu, quem não comeu, porque a gente avisa a mãe se não tá comendo e tal. Tem um bloco de notas também só de, por exemplo, hoje o dia foi mais assim, hoje eu consegui fazer, hoje eu não consegui. E aí eu vou anotando aqui. Às vezes, assim, esse ano não tá dando certo, mas, por exemplo, eu chego em casa e faço as anotações. Ou então, no meu intervalo, faço as anotações. Ou então, no meu tempo fora da sala de aula, que a gente tem também na escola, eu faço essas anotações. Eu arquivo elas no celular e no final do mês eu imprimo essas observações junto com as fotos. Eu faço um mural de fotos, por exemplo, no Word, no PowerPoint mesmo, eu faço um mural de fotos com as fotos do mês, imprimo também e coloco junto com essa pasta. Então essa pasta fica com o meu semanário, a minha rotina, as anotações do mês e as fotos das crianças, das atividades que ocorreram naquele mês. E assim eu vou fazendo mês a mês e assim eu consigo ter um controle de tudo que eu dei, de tudo que aconteceu. E no meu planner eu só anoto o rascunho das atividades mesmo. É assim que eu me organizo, é assim que eu sinto facilidade e é assim que eu me sinto segura para organizar a minha rotina. Existem diversas formas. Eu elaborei um material de planejamento. Se vocês acharem interessante, eu posso tentar disponibilizar, eu posso tentar vir aqui contar para vocês, especificar sobre esse material e tentar explicar. E só é que eu acho importante esse tema de planejamento, de organização do professor. E se vocês quiserem, vocês me pedem que eu dou um jeito aí de montar alguma coisa pra mostrar pra vocês, tá bom? Então é isso, esse é meu semanário de 2017. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha servido de inspiração pra quem aí tá na carreira, pra quem é mãe, pai de uma criança, consegue observar como que a gente se organiza, como que é feito o nosso semanário. Vocês conseguem se sentir um pouco mais próximos, sabendo do que tá acontecendo, né, dentro da escola. Por isso que eu acho importante esse tipo de vídeo não só para os professores, mas para todo mundo, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!